E aí, galera, nesse vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês os 5 discos da banda Yes que você deveria escutar. Eu queria começar pelo primeiro. O Yes é uma banda que acaba se formando ali mais ou menos em 1968 e com o encontro do vocalista, né, o John Anderson, com o que seria o baixista do Yes, o Chris Squire. Eles lançam os primeiros discos com uma boa receptividade do público. Eles foram uma banda de abertura para o último show do Cream, né? E quando eles surgem, já surgem como uma promessa britânica, né? Uma banda de progressivo britânico, surgem como uma promessa de um supergrupo, né? Eles tiveram diferentes formações, mas dos 5 álbuns, se eu tiver que selecionar 5 álbuns, 5 discos para vocês, que eu acho que todo mundo deveria, que gosta de progressivo, que gosta de rock, ou que gosta de música, né? Porque o progressivo é sempre uma música muito bem elaborada. Se eu pudesse sugerir, segundo o meu gosto, 5 discos para apresentar para vocês, eu começaria por esse aqui, né? Que é o álbum deles de 1972, chamado Fragile. Esse álbum ele possui por característica o início daquela que seria a formação clássica do Yes, com a entrada do Rick Wakeman, né, o tecladista, que veio de uma banda que tocava... Ele era relativamente já conhecido no cenário de rock britânico, né, naquele circuito de rock. Ele tocava numa banda chamada Strawbs, e ele foi então, ingressou no Yes com este álbum. Esse álbum eu acho que ele demonstra bastante, é um álbum, como eu disse, de 1972, ele demonstra bastante do que o Yes seria na sua formação clássica, que é a junção de diversos músicos com uma pegada de música clássica, né? de formação clássica. Então, nesse álbum aqui, o que eu ressalto primeiro é a primeira música desse álbum, e é o álbum, eu conheci o Yes pelo Yes Songs, né, que é um álbum ao vivo, que tem ali vamos dizer assim, uma coleção de sons de diferentes fases, né? Mas se eu pudesse sugerir para alguém conhecer a banda Yes, eu quero ouvir Yes, né? Qual álbum que você me sugere? Eu sugiro este, né? Por diversos motivos. O primeiro motivo é que a primeira música deste álbum é Roundabout, que foi a música desta fase progressiva, a música que mais receptividade teve do público. Por exemplo, é a música que eles encerram os shows até hoje, né? Mas esse álbum, não só por iniciar com Roundabout, ele tem uma característica bem legal. Eles, além das músicas em grupo que eles tocam, eles resolveram fazer uma dinâmica, vamos dizer assim, de gravação, que é cada um dos integrantes, cada um dos 5 integrantes, gravou uma música solo. E isso acabou ficando muito interessante. São músicas, por exemplo, no caso do Rick Wakeman, que estava chegando, é a segunda música depois de Roundabout, né? E se chama Cans and Brahms. É uma canção, é uma música de Johannes Brahms, o compositor erudito alemão, né? Vamos dizer assim, um excerto, é uma parte da Quarta Sinfonia em Mi menor, né? E que ele executa cada um dos instrumentos em um tipo de teclado, um tipo de sintetizador. Tá? E ficou uma experiência bem legal, uma experiência de música eletroacústica, que também é algo que estava em voga na época. Né? Depois tem experiência só de vocais com John Anderson, que se chama We Have Heaven. E aí tem, assim, por exemplo, ressaltaria ainda Mood for a Day, que é do Steve Howe, né? De violão clássico, ou violão solo, melhor dizendo, né? Porque sempre tem, o Steve Howe tem muito essa pegada do folk, misturado com música clássica, misturado, enfim,
com flamenco e diversos tipos de diferentes influências, né? Eu ressaltaria também desse álbum o Heart of Sunrise, que eu acho uma das músicas mais legais do Yes, mas esse álbum, enfim, só para, assim, como um destaque, né? Porque eu acho que todo o álbum, ele é muito bom, tá? E a característica dele é essa, né? Essa Heart of Sunrise, ela tem uma pegada que eu acho que até, olha, sinceramente, assim, eles voltam nesse tipo de pegada depois, mais tarde no Relayer, voltam no Drama, né? Que é uma pegada de peso, né? Que não é tão comum assim ao Yes, né? E eu acho bem interessante essa música, né? Então a formação clássica aqui seria Ian Anderson no John Anderson nos vocais, Chris Squire no baixo, Rick Wakeman no teclado, Steve Howe na guitarra e Bill Bruford na bateria, né? Todos eles músicos que depois se notabilizaram, cada um no seu campo, né? Ao longo dos anos aí foram fazendo álbuns solo também, que são impressionantes e bastante destacados. Pegando esse gancho aí do Bill Bruford, a gente pode ir para o segundo álbum, né? Na realidade, esse segundo álbum é um dos álbuns mais conhecidos, então, o segundo álbum que eu recomendo, esse é o álbum de 72, o álbum de 73 é esse aqui, Close to the Edge, tá? Um álbum onde o John Anderson, ele vem bastante com aquela influência, ele ao longo dos anos, é interessante para explicar um pouco essa discografia do Yes, o John Anderson, ele esteve em busca de uma música perfeita, vamos dizer assim, né? Uma música conceitual perfeita. E esse é um dos motivos, pelo menos por parte do Yes, dessas músicas serem longas e serem conceituais, né? Ele baseava muito as letras dele em filosofia ou até religiosidade, podemos dizer assim, espiritualidade oriental, muito influenciado pelo Siddhartha, do escritor Hermann Hesse, né? Ele também lia bastante Carlos Castaneda, então ele colocava isso nas letras. Então esse Close to the Edge, ou Perto da Borda, é muito dessa experiência, narrando muito a experiência do Nirvana, né? A experiência de um estágio, um estágio de iluminação do budismo, que vem lá do hinduísmo. Esse álbum aqui, ele tem 3 músicas, é essa suíte Close to the Edge, que ocupa todo o lado A do álbum, que é uma suíte bem interessante, e depois do lado B, And You and I, is Siberian Catru. Então, o que eu poderia destacar seria esse fato de a busca dessa suíte, né? Praticamente inicia com Close to the Edge, né? A suíte perfeita. Close to the Edge é uma das melhores, mais bem feitas composições do rock, ou por que não dizer da música, né? Nessa formação vamos dizer assim, para orquestração de rock, né? Com guitarras elétricas, baixo elétrico, também teclados, bateria. E é bem interessante ali no meio, eu acho legal aquela experiência que se faz com um órgão, um som de órgão como se fosse de igreja, assim, com Moog, né? Que são experiências únicas, assim, que constam em alguns álbuns, vão constar também em alguns álbuns do Rick Wakeman. E eu acho bem interessante, então, né? Então, com essa capa também maravilhosa, que vai de um gradiente, né? De um verde muito escuro para um verde mais claro, passando por um verde musgo. Então, eu destacaria aqui também que o Bill Bruford, o baterista, gravou esse álbum, mas logo saiu da banda porque ingressou no King Crimson. Tá? Interessante é que antes ainda do Fragile, aquele primeiro álbum que eu apresentei, quando o Steve Howe ingressou no Yes para o terceiro álbum, um dos guitarristas que eles convidaram, que eles testaram, foi o Robert Fripp. Tá? Mas enfim, isso seria uma outra história. Tá? O Bill Bruford então grava esse álbum,
que é o último com essa formação, vamos dizer assim, uma formação clássica, mas eu acho que não perde para que viria posteriormente, tá? Então, nesse álbum, o álbum posterior a este, é um álbum que tem muitas divisões aí entre os fãs de Yes, que para mim, então, é o álbum de 74 deles, e que é a minha próxima dica, que é um álbum duplo chamado Tales from Topographic Oceans, tá? Histórias de oceanos topográficos. Nesse álbum aqui, a proposta é que cada um dos lados, A, B, C e D, tem uma música só. E as pessoas estavam um pouco divididas nesse álbum aqui, né? Porque os fãs divididos e o próprio Yes dividido, né? O John Anderson pediu um estúdio completamente afastado, que tivesse lá uma água corrente passando. Ele estava numa veia, numa fase muito inspirada, muito mística. E os músicos estavam no topo do seu virtuosismo, né? E ocorre que todos eles no Yes, fora o Rick Wakeman, eram vegetarianos. Quem entra para esse álbum aqui, para tocar bateria no lugar do Bill Bruford, é um baterista que tocava com John Lennon na Plastic Ono Band. Se chama Alan White. É um baterista que eu acho que somou muito ao Yes, com uma pegada diferente, obviamente, da do Bill Bruford, que era uma pegada mais jazz, que caracteriza muito os primeiros álbuns lá do Yes, né? E ele tem uma pegada um pouquinho mais rock and roll, mas conseguiu acompanhar toda aquela vontade da banda de serem os melhores, né? Ou de fazerem uma música muito bem elaborada. Então, essas quatro músicas aqui, elas foram feitas então buscando essa suíte perfeita, né? A que eu mais gosto particularmente aqui é a primeira do lado A, que se chama The Revealing Science of God, Dance of the Dawn, né? A ciência revelada de Deus, para vocês imaginarem que nível os caras estavam, né? Eu acho, sinceramente, aqui, fãs do Yes, né, que nessa música tem um dos solos mais legais do Rick Wakeman de toda a carreira dele, sinceramente, assim, alguém pode pensar, mas o solo mais legal dele é de Roundabout, solo de Hammond e Roundabout, mas o solo de sintetizador, solo de Moog, né, Mini Moog, eu acho mais legal dessa. Então, quem tá na dúvida, vai lá. A música cada uma delas tem mais de 20 minutos, né? Mas é uma música muito legal. As quatro músicas são impressionantes. Nesse caso, o Rick Wakeman é que estava um pouco se sentindo fora, né? Porque ele é o único que comia carne na banda, então assim, tinha aqueles tabloides, colocavam fotos dele comendo um hambúrguer, sabe? Diziam, lá os caras são todos vegetarianos e o Rick Wakeman tá comendo um hambúrguer. Tinha essa palhaçada, assim, na época do Yes dos 70, né, da imprensa. Eles todos os álbuns dele entravam sempre terceiro, quarto, quinto lugar da parada inglesa, né? Então isso era o que mais vendia na época em termos de música rock, né? E então as outras músicas, assim, um comentário, The Remembering, The Ancient, que eu acho também uma música impressionante, o trabalho de guitarra, ela começa, os violões também do Steve Howe nesse álbum, The Tales from Topographic Oceans, a gravação de violões e as pegadas assim, de violões com canção, com o John Anderson colocando o vocal em cima, elas são também para mim as melhores de toda a carreira do Yes. E tem uma última música que chama Ritual, que é bem legal, que eles ainda tocaram, né? É possível ver alguns DVDs, né, alguns shows dele onde eles tocam essa música, porque essa música ela foi feita para ser uma interação entre público e banda. Todos eles vão para tambores, assim, numa certa parte da música. Então é uma música muito interessante.
que eles fizeram com esse objetivo, né? Então, esse álbum, na realidade, o Rick Wakeman achou que não estava no mesmo, na mesma velocidade, mesma altura da banda, e ele, após esse álbum, ele sai da banda, né? Porque a carreira dele estava muito boa, né? E ele não estava entendendo muito o que o John Anderson estava fazendo em termos de letras, né? Tem uma dessas músicas, que é no caso The Ancient, que o John Anderson fez uma letra onde ele fala a palavra sol em várias línguas antigas, né? Então, agora, vocais, tudo assim, em termos musicais, eu acho engraçado que é um álbum que muitos de nós conhecemos o Fragile, conhecemos o Close to the Edge, mas não conhecemos o Tales. É um álbum também que eu conheci um pouco posteriormente, e eu recomendo demais esse álbum, né? Com todas essas características, mesmo até hoje o Rick Wakeman diz que é um álbum que não é tão legal, eu acho que falta um pouco interplay, não é a mesma qualidade de conjunção entre os músicos, ou união entre os músicos, apesar de a maioria das músicas serem feitas sempre pelo Howe e pelo o Anderson, né? Eles conseguiam juntar mais os esforços, por exemplo, no Close to the Edge, né? Agora, realmente no Tales parece assim que agora é a parte de um, parte de outro e os outros mais acompanham. Soa um pouco isso, mas isso não diminui a qualidade da música e a beleza da música. É de uma beleza impressionante. Eu recomendo muito mesmo. Bem, quando o Rick Wakeman sai da banda, então quem ingressa é um tecladista suíço e que estava tocando com a banda Refugee. Eu já falei dele em mais de um vídeo aqui no canal, e que se chama Patrick Moraz, que era O Patrick Moraz, ele teve além dessa banda Refugee, que ele fez com os ex-integrantes do The Nice, né, que era a banda com Keith Emerson, antes do Emerson Lake and Palmer. Ele teve uma banda também suíça chamada Main Horse, que eu recomendo bastante para vocês. É uma banda bem legal, né? Com uma pegada assim também de um pouco psicodélico, um pouco música clássica, jazz. Mas o Patrick Moraz, eu acho assim, sem dúvida, assim, dos maiores tecladistas. As pessoas assim, eu toco teclado, né? Tem vários vídeos meus aqui, eu toco, adoro progressivo. E já me perguntaram assim, cara, Rick Wakeman com o Patrick Moraz ou com o Rick Wakeman? Yes, com o Rick Wakeman ou com o Patrick Moraz? E a minha resposta é, putz, o Rick Wakeman gravou tantos álbuns com Yes, né? E o Patrick Moraz gravou somente um, que é esse aqui, Relayer. Esse álbum é um álbum impressionante. Ele é um álbum, então é um álbum, esse álbum de o Fragile 72, Close to the Edge 73, Tales from Topographic World 74 e esse álbum aqui 75. Tá? Então ele é um álbum que tem 3 músicas, na busca ainda desse Holy Grail, esse santo graal do rock, né? Das suítes progressivas do rock. Então a primeira se chama The Gates of Delirium, a segunda Sound Chaser e a terceira To Be Over. Algumas questões assim que eu posso falar. 3 características que eu acho desse álbum. Primeira característica é a entrada do Patrick Moraz. Esse cara toca demais. Ele é muito bom. Tá? Tecnicamente ele não fica atrás do Rick Wakeman. Eu até diria que tecnicamente, eu sinceramente, fale o que acharem, né? Eu acho que ele toca mais que o Rick Wakeman. Tá? Ele é um pouco mais autoindulgente, assim, ele erra mais, ele tem um vídeo dele na tour desse álbum, que é o Relayer, um vídeo dele ao vivo, em que as pessoas dizem, ele destruiu o solo de Close to the Edge, né, o solo de Hammond, porque ele não se importava muito com essas questões de erro ao vivo, ele improvisava muito, ele tem uma outra pegada, tá? Mas ele toca muito bem o jazz, toca muito bem o clássico, e ele utiliza uns timbres aqui para solo, né, que é o que estava sendo de novo naquela época, que era os Oberheim, os teclados polifônicos, né? Ele foi um dos primeiros tecladistas a usar teclados polifônicos, antes mesmo do Keith Emerson e do Rick Wakeman.
E ele utilizava, assim, ele levava uma quantidade absurda de teclados para o palco. Ele era foi um tecladista excêntrico, mas eu acho que para entrar no Yes naquela época, no lugar do Rick Wakeman, tinha que ser no mínimo assim um gênio excêntrico. Você não tinha como substituir o Rick Wakeman, que estava fazendo um sucesso estrondoso com carreira solo. E com aquela fama de, né, tocando com capa, aquele show-off todo. Então, a primeira foi a entrada do Patrick Moraz. Eu acho assim que ele entrou, ele colocou uma pegada diferente do Rick Wakeman e ele mandou muito bem. A segunda característica que eu daria seria, nesse álbum aqui tem eu acho que o Chris Squire e o Alan White, no baixista e baterista, eles conseguem encontrar, eles fazem uma jogada de nunca vi em nenhuma outra banda de rock, uma banda gravar uma pegada onde eles vão descendo o andamento da música e aumentando o andamento da música. Tá? Então isso acontece nessa música Song do Chaser, e que tem também solos de teclado impressionantes, mas essas pegadas que eles fazem de um duo, né, baixo e bateria, eles vão utilizar isso ao longo de todos os shows, e isso vai estar bem registrado lá no The Solos, né, naquela fase deles dos anos 80, eles ainda estão nesse. Então, aqui, eu creio que o Alan White ele mostra toda a qualidade dele como baterista, que já estava presente no Tales from Topographic Oceans, mas assim, uma qualidade impressionante. E uma terceira qualidade desse álbum, o que eu ressaltaria eu acho o álbum mais selvagem e mais ousado do Yes. Ele é mais ousado que o Tales, ele é mais selvagem, ele tem coisas de guitarra, de teclado, enfim, de todos os instrumentos, letras. Essa letra Gates of Delirium ela tem base no Guerra e Paz, né, do Tolstói. Então ela fala dessa miséria da guerra. Então também o John Anderson sempre fazendo essas referências a grandes romances ou questões de fundo da humanidade, né? Essa questão de música como uma arte total, né? Eles não estavam ali querendo simplesmente participar de programa televisivo, ou eles estavam realmente querendo fazer música da mais alta qualidade, né? Então é uma outra característica que eu diria esse álbum. Alguns associam assim, às vezes eu acho que na música do vinil, muito se fala assim, você associa um pouco a capa e a fase da banda, né? Então o fato dessa capa aqui ser assim toda cinza, meio sombria, diz, é um álbum um pouco sombrio. Eu não acho isso. Eu acho que ele é um álbum bem solar. Eu acho que ele é um álbum brilhante. E nessa fase aqui é uma fase também marcada por uma fase de uma alta produtividade dos membros da banda, que acontece com algumas bandas. Muitos deles fizeram álbuns solos, né? Então, o John Anderson fez, o Steve Howe fez, o Chris Squire fez álbum solo, e normalmente com a participação do Patrick Moraz. Então o Patrick Moraz ele era muito demandado, ele trabalhou pra caramba com shows, que foi uma turnê de muito sucesso, e acompanhando esses integrantes nas carreiras solo, né? Aparecem vídeos aí do Steve Howe, ou mesmo no álbum Fish Out of the Water, do Chris Squire, que é um álbum sensacional, que eu recomendo para vocês. Não sei se um dia nós vamos fazer um vídeo sobre os álbuns solo dos integrantes do Yes, é uma boa proposta de vídeo, tá? Mas ele tá lá tocando, fazendo arranjos de orquestra, né? Que no Steve Howe álbum, que talvez seja um dos melhores álbuns do Steve Howe, ele também faz. Para encerrar esse vídeo de hoje, para mim, o quinto álbum que eu dou uma dica, que é dos cinco álbuns que você deveria escutar do Yes, é esse álbum aqui, chamado Going for the One. Esse álbum aqui é o álbum posterior, no caso, eles fazem um álbum que não é tão legal com o Patrick Moraz. O Patrick Moraz tem uma performance muito boa, muito eficiente com o Yes. Mas o Rick Wakeman tinha um nome, né?
Algo que eu poderia ter dito daquele álbum ali, que quem chegou a fazer testes para ingressar no Yes foi o Vangelis, que tinha uma relação muito boa com John Anderson. Inclusive tem vários álbuns John and Vangelis, que são muito boas. O Vangelis, né, que também veio de uma banda progressiva chamada Aphrodite Child, com o Russos, o Demis Roussos, que uma banda que vale muito a pena vocês conhecerem também, Aphrodite Child. Então, casou muito bem, assim, mas parece que com o Steve Howe não funcionou muito bem o estilo do Vangelis, mas teria sido muito interessante nessa fase um álbum do Yes com o Vangelis, né? E muito embora eu pense que o Patrick Moraz foi a opção certa daqueles tecladistas que estavam ali na volta, né? Talvez o Keith Emerson fosse uma opção legal naquela época, mas enfim, eles parece que até tem uma jogada aí que eles tentaram conversar, mas não vale a pena a gente ficar falando sobre isso aqui. Na realidade, o Patrick Moraz, ele foi simplesmente demitido da banda. Foi algo bastante traumatizante para ele. Ele continuou depois fazendo vários álbuns solo com relativo sucesso, mas não tão bons quanto aquele álbum com Refugee, ou o primeiro Main Horse, ou mesmo esse Relayer com o Yes, né? Ele chega a fazer também alguns álbuns, eu acho que são bem legais, com o Bill Bruford, né? Music for Piano and Drums e o Flags. Mas ele é demitido da banda, assim, e é chamado de volta o Rick Wakeman, que estava tocando muito, assim. O Rick Wakeman estava numa fase, estava com vontade de voltar para a banda, né? Então, para encerrar esse vídeo, eu diria que nesse álbum eles chegam àquela música que é a música que eles tanto buscavam, que é a suíte, vamos dizer assim, perfeita, né, do rock progressivo, chamada Awaken. E eu até diria que esse álbum, ele, na minha opinião, ele não é todo perfeito, né? Ele não é assim, todas as músicas são maravilhosas, como é os outros que eu apresentei para vocês. Eu acho que daqueles todos, eles são maravilhosos, todas as músicas. Eu diria para vocês que nesse álbum aqui, as três músicas, desculpem, a música que ocupa todo o lado A do álbum, na realidade, no lado A, a gente vai ter três músicas, né? Que é Going for the One, Turn of the Century e Parallels. E no lado B é que nós vamos ter Wonder Stories e Awaken, que é essa suíte de 15 minutos e 38 segundos, que é a suíte que acabou sendo perfeita do Yes. Eu acho que é talvez a melhor música do Yes, e talvez no entendimento deles também. Essa música eu conheci depois de ter conhecido toda aquela parte progressiva, do Close to the Edge, do Fragile, e quando eu conheci eu fiquei bobo, assim. Eu acho que Wonder Stories também é uma música bem legal, né? Então o lado B, ele é um lado perfeito. O lado A, nem tanto. Tá? O lado A ele é feito aí com algumas músicas algumas propostas do Parallels mesmo, iriam entrar no álbum solo do Chris Squire, então uma sobra de um álbum solo do Chris Squire. É legal, obviamente os caras são excelentes músicos, mas o lado A aqui, ele não encosta no lado B, né? Mas mesmo assim esse aqui eu acho também que o Going for the One, esse álbum do Yes, de 1977, é o último grande álbum deles, sem dúvida. Depois com o Tormato, seguinte, não seria absolutamente a mesma coisa. Ele tem um aspecto de uma felicidade, tem um aspecto de uma beleza de som, de captação de som, né, que é ímpar, esse álbum. Tá? Também tem uma parte lá no meio de Awaken, que traz de novo aquela mesma sonoridade do Close to the Edge, que é com um órgão tipo de igreja, e com Moog, essa experiência que praticamente o Rick Wakeman foi um dos únicos tecladistas a fazer esse tipo de experiência específica, né?
E assim, os compassos, a forma de orquestração que eles usam com instrumentos indígenas e o tema de fundo da música, que é o despertar espiritual, né? A letra é maravilhosa, Awaken, né? Desperto. Então capta bastante aquilo que seria também um show do Yes, né? Eu cheguei a assistir um show do Yes em Brasília, ainda com Chris Squire vivo, com Geoffrey Downes nos teclados, mas com Steve Howe na bateria, enfim, Steve Howe na guitarra e Alan White na bateria, e a experiência ao vivo do Yes, ela é única, é como se fosse um ritual, realmente é uma experiência única. Pessoal, espero que vocês tenham gostado das minhas 5 dicas, dos 5 álbuns do Yes que você deveria escutar, tá certo? Se gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal e recomenda para os seus amigos, para suas amigas, tá? Um grande abraço. Tchau.